O Zoro é o personagem com mais honra e lealdade de One Piece. Quando eu penso em um personagem que o foco dele é a sua lealdade, eu sempre penso no Zoro. Não é porque ele é o exemplo máximo disso, mas sim porque o jeito que foi construída essa lealdade que o Zoro tem ao Luffy foi acontecendo de forma gradual, ao longo de mais de 1000 capítulos de One Piece. Ele não começou o anime já achando que o Luffy é especial ou querendo se tornar um membro do bando. O Zoro, como a alcunha dele diz, era anteriormente um caçador de piratas, então ele se tornar um pirata é até irônico. E se você parar pra pensar um pouquinho, o Zoro é o que esteve na situação mais extrema para acabar aceitando seguir o Luffy. Enquanto os outros estavam em situações complicadas ou sendo mantidos como reféns, o Zoro iria morrer se não aceitasse virar um chapéu de palha. E isso só mostra o quão teimoso e orgulhoso o Zoro é nesse início, somente aceitando entrar pro bando estando à beira de ser executado. Toma aí, o seu tesouro. Mas escuta, como eu não sabia qual delas era sua, acabei trazendo as 3. As 3 katanas são minhas. Isso porque o meu estilo é o Santoryu. Vai querer a minha ajuda? Se a gente lutar junto, você vai se tornar um criminoso pro governo. E aí, malvadão, vai cair pra dentro ou prefere que a marinha te mate, hein? Você só pode ser filho do capeta. Mas tudo bem, não tem problema. Quando a gente tá no inferno, eu prefiro virar um pirata do que morrer aqui. Aí, boa! Então você tá dentro do meu bando! É isso aí, não tô aguentando, que maravilha! Que fique claro que não foi minha escolha, agora vai! E pra quem não presta muita atenção, o Zoro nesse começo pode até parecer individualista, parecendo se importar só consigo mesmo, porém isso não é verdade. O fato é que ele foi traumatizado pela perda da Kuina, a primeira rivalidade e amizade do Zoro. A importância da Kuina pro Zoro é absurda, ela é quem incentiva o Zoro a ficar mais forte nesse começo. Não é à toa que ele perdeu pra ela mais de 2000 vezes, e a sua motivação inicial é superar esse obstáculo que parecia impossível. A promessa entre esses dois é a motivação do Zoro para ficar ainda mais forte. E o código de honra desse personagem do Zoro começa aqui na sua infância, com a morte da Kuina, que foi extremamente precoce. Que foi? A Kuina morreu. Esse tipo de situação extrema ainda na infância foi o que fez o Zoro carregar os seus sonhos com tanta veemência, porque junto dos seus sonhos ele também carrega os sonhos da sua melhor amiga e rival, a Kuina, mostrando que desde a infância o Zoro já tinha um código de ética, uma honra absurda. Ele não podia deixar as memórias e os desejos de sua amiga desaparecer por completo, então ele vai carregar os sonhos e desejos dela nas suas espadas. Muita gente fala que o Zoro tem um flashback mais fraco dos Chapéus de Palha, e realmente ele não é complexo e nem possui muitas camadas, mas pra mim a simplicidade nele é o que faz ele ser especial de certa forma. Esse passado do Zoro pra mim é especial. Eu sei, é simples, mas não é ruim. O passado do Zoro é um caso de quando o simples consegue superar o complexo, mostrando pra gente uma coisa simples e direta pra um personagem simples e direto, que funciona muito bem. Bom, se a Kuina foi a motivação pra ele amadurecer e adquirir um objetivo, entrar pro bando dos Chapéus de Palha vai fazer o personagem dar um passo ainda maior na sua evolução. No bando dos Chapéus de Palha, o Zoro tem uma função bem estabelecida, ser o imediato e se manter firme sobre qualquer circunstância. Ele é o pilar que sustenta a tripulação. E antes que os fãs do Sanji venham chorar nos comentários, cara, eu sou um Sanji Tarde. Eu prefiro o Sanji ao Zoro, já que pra mim ele é um personagem melhor. Mas isso não quer dizer que eu acho o Zoro um personagem ruim. Pelo contrário, justamente por ser rival do Sanji que eu acho ele tão bom. A relação de amizade e rivalidade entre esses dois é incrível. Você sente como se eles fossem irmãos. E o Zoro e o Sanji podem até fingir que não se importam um com o outro, que não estariam nem aí caso algum deles saísse da tripulação. Porém, quando o Sanji foi sequestrado lá em Zou pela Big Mom, adivinha quem estava preocupado? Sim, o Zoro. Hã? Zoro, você tava aí, é? Você escutou a conversa? Bem por cima. Você tá preocupado com o Sanji, não é? Eu vou te enfiar a mão, hein? Eu não ligo, já falei pra deixar aquele imbecil pra... A relação de amor e ódio entre o Zoro e o Sanji é um dos pontos altos nas dinâmicas de personagem nos Chapéus de Palha. Um outro relacionamento legal que o Zoro tem no bando é com o Chopper. Eu sinto um sentimento de carinho muito bacana entre eles, o Chopper sendo mais novo e inocente, enquanto o Zoro é mais bruto e maldoso, entre aspas. É uma dinâmica muito boa, principalmente pra comédia. Esse tipo de relacionamento entre os personagens do bando é muito bom pra gente sentir que eles realmente são amigos próximos um do outro. E fazer os Chapéus de Palha serem tão próximos assim, agindo como uma família, foi uma cartada muito boa do Oda para criar uma das melhores sequências de cenas de One Piece, que é quando o Usopp sai do bando e todo mundo fica muito pra baixo. Afinal, o Usopp era um dos mais divertidos ali dentro.
dentro, então a sua saída impactou todos os membros, inclusive o Zoro. Pode não parecer, mas o Zoro sentiu e muito a saída do Usopp. Ele foi um dos primeiros que entendeu a gravidade da situação e não deixou ninguém intervir, deixando a decisão de prosseguir com a situação pro Luffy e pro Usopp, o que gerou aquele duelo entre os dois. E cara, o conflito entre esses dois foi muito cruel. O Zoro ainda deixa claro pro Luffy que ele não pode desabar ali, e essa cena é muito foda. Porque se até o capitão, o Luffy, se deixar levar pela fragmentação do bando, então nem o Zoro poderia se recuperar. Isso só mostra o quão sério foi esse conflito entre membros do bando. O Luffy tinha que suportar esse fardo, o fardo de ser o capitão. Mas aí o tempo passou, tivemos Enies Lobby, o resgate da Robin, e com a volta deles para o Water 7 eles comemoram a vitória. Porém, eles são piratas, então eles não podem ficar dando mole lá por muito tempo, o que gera a saída apressada deles da cidade. Só que antes deles irem, eles ficam sabendo que o Usopp quer voltar para a tripulação, o que deixa todo mundo empolgado. O Luffy inclusive já queria ir lá e pegar o Usopp de volta. E tudo correria bem. Isso é, até o Oda mostrar pra gente o porquê do Zoro ser o imediato do bando. É mesmo, é? Caraca, que maneiro! Então vamos lá buscar ele, bora lá! Vamos! Opa, parou aí! Eu não vou permitir que ninguém vá lá buscar ele. Vai ter que passar por cima de mim. Já esqueceu o que ele fez? Você não pode ceder, Luffy. Eu não tenho memória curta. Pra ele voltar pro bando, vai ter que se desculpar. Não me interessa o que aconteceu na briga entre o Luffy e o Usopp. Ou quem tava certo ou errado. Quando um homem decide resolver a parada no braço, quem ganha, vence a discussão. Ele perdeu o combate e saiu porque quis. Escuta aqui todo mundo. Mesmo esse cara sendo um imbecil, ele é o capitão. Quem não conseguir tratar ele com respeito, então é melhor nem ficar na tripulação. Se um capitão não for respeitado em um bando, o mesmo vai acabar desmoronando. Escuta aqui! Se quiser continuar com essas palhaçadas, então vai fundo! Mas se o meu superior for um cara patético, na próxima não conta comigo, quem sai do bando sou eu! Se resolverem só passar a mão na cabeça dele, como se nada tivesse acontecido, isso eu nunca vou perdoar! Isso aqui virou bagunça, qualquer um pode sair do bando, não brinca comigo! Senhorita Nami, eu não queria concordar, mas infelizmente, dessa vez ele tem razão. Se a primeira frase do Usopp for uma desculpa sincera, por mim tudo bem. Qualquer coisa além disso, ele não vai mais ter lugar no bando. Ninguém aqui é moleque pra ficar brincando de pirata. O Zoro deixando claro pra todo mundo que eles têm que respeitar o Luffy é incrível. Por mais bobo que ele seja, o Luffy ainda é o capitão. Ele chega até a ameaçar sair do bando se eles trazerem o Usopp de volta. Pro Zoro, o Usopp querer voltar não é um problema. O problema é ele não pedir desculpas e admitir que estava errado. Ali, cada um dos Mugiwaras estão arriscando suas vidas. Eles não podem depender de alguém que simplesmente deixa tudo de lado e larga os outros pra trás. Que cena foda. Como eu disse, o Zoro foi um dos membros que mais sentiu a saída do Usopp do bando. E ele levou aquele conflito mais a sério que o próprio Luffy. O Zoro não deixar o Luffy atrás dele não é porque ele não se importa com o Usopp. Na verdade, ele se importa muito com ele. E é justamente por isso que ele não deixou aquela situação passar em branco. O Zoro só queria que o Usopp entendesse a gravidade de seu erro. E assim que ele fez isso, a primeira coisa que o Zoro fez foi abrir um sorriso, mostrando que era exatamente isso que ele esperava do Usopp. Um pedido de desculpas. Não pra ele, nem pro Luffy, mas sim pra tripulação inteira do Chapéu de Palha, mostrando quanto esse personagem se importa com todos ali. Eu mostrei aqui o quanto o Zoro evolui e se engrandece como personagem, certo? Porém, tem um que pra mim causou a maior mudança no Zoro, que foi o Luffy. A interação deles dois vai de uma mera parceria pelo acaso, porque se o Zoro não aceitava a proposta do Luffy pra entrar no bando, ele morria, pra uma relação de amizade com uma confiança absoluta entre os dois. Isso acontece mesmo que pra mim o Zoro não seja o melhor amigo do Luffy. Na minha opinião, o melhor amigo do Luffy é o Usopp. Porém, é inegável que o Zoro é o que mais estaria disposto a se sacrificar pelo seu capitão. Inclusive, essa temática de sacrifício no Zoro é desde o início do anime, com ele disposto a sacrificar a própria vida contra o Mihawk no Baratie. Aqui o Oda já deixa explícito pra gente que quando algo é importante pro Zoro, ele estaria disposto a sacrificar tudo, inclusive a própria vida, para proteger um outro alguém. Nessa situação, o Zoro não recua mesmo com o Mihawk atingindo seu coração, pois se ele desse um passo para trás, tudo que ele lutou até agora seria uma mentira. E como o Zoro carregava os sonhos da Queen em suas espadas, recuar naquele momento seria o mesmo que trair as memórias dela. A promessa de ser o espadachim mais forte seria só uma conversa jogada fora entre duas crianças. Ao não recuar, o Zoro mostra que aquele objetivo ainda estava na sua mente, e que ele levava tudo isso muito a sério, estando disposto a sacrificar a própria vida. E o mais interessante disso tudo é o diálogo do Zoro com o Luffy. Após a derrota, o Zoro promete nunca mais perder, enquanto derrama lágrimas de tristeza por perceber que ainda está longe do seu objetivo. O que é isso? Cicatriz nas costas é uma desonra pra mim. Ótimo! Não tenha pressa em morrer, jovem.
O meu nome é Drakil Mihawk. Descubra a si mesmo. Descubra o mundo. Torne-se mais forte. Não importa quantos anos levem. Eu vou continuar sendo o espadachim mais forte. E estarei te aguardando. Supere a minha espada. Tente me superar. Roronoa Zoro! Luffy, tá me ouvindo? Me desculpa por ter deixado você tão preocupado. É que se eu não for o melhor espadachim do mundo, por acaso, isso vai ser um problema pra você. Eu nunca mais vou ser derrotado de novo. Eu derrotar ele e ser o melhor do mundo. Eu nunca mais vou ser derrotado. É uma promessa. É uma promessa! Tudo bem, capitão? Nesse momento aqui, nesse diálogo, é pra mim quando o Zoro finalmente decide carregar os sonhos do Luffy em suas espadas. O laço que é formado nessa interação entre esses dois é inquebrável. A confiança que cada um tem no outro é absurda a partir daqui. É só você ver a resposta que o Luffy deu pro Zoro falando que não tinha problema nunca mais perder, que é um simples não, mostrando que desde o início o Luffy tinha uma fé absurda no Zoro. Ambos têm uma ambição assustadora, estão dispostos a correr um risco enorme para realizar seus sonhos. Aqui nesse momento o Zoro começa a carregar 3 sonhos, o dele, o da Kuina e o do Luffy, um sonho para cada espada. A melhor cena que demonstra o quanto o Zoro é leal ao Luffy acontece em Thriller Bark. Você sabe de qual eu tô falando. Após a derrota do Gekomura e com os chapéus de palha exaustos, aparece um segundo Chichibukai, Bartolomeu Kuma, que foi mandado com o objetivo de capturar os chapéus de palha, já que eles estavam fazendo muita bagunça no mundo de One Piece. Porém, o Kuma propõe algo para evitar a aniquilação total dos chapéus de palha. Ele propôs que eles entregassem o Luffy e ao fazer isso ele deixaria todo mundo viver. E cara, se você acompanha One Piece de olhos abertos, você sabe que ninguém vai aceitar isso. Todo mundo manda ele a merda. E bom, graças a isso ele explode uma bomba lá que nocauteou todo mundo. Quase todo mundo. O Zoro ainda não caiu. Mesmo exausto da batalha, ele não pode cair. Afinal, o Luffy tá completamente exausto. Então alguém tem que se manter de pé. E esse alguém é o Zoro, que no discurso épico diz pro Kuma levar a cabeça dele no lugar da do Luffy, já que se ele se tornasse o melhor espadachim do mundo, ele seria quase tão bom como uma recompensa se comparado ao futuro rei dos piratas. E o Kuma fica intrigado por esse discurso e resolve pôr a convicção do Zoro a um teste. Ele retira toda a dor do Luffy e deixa o Zoro sentir um pouquinho dela, o que é o suficiente para colocar o Zoro de costas no chão se tremendo de dor. Mano, mesmo quase morrendo só com uma pequena quantia da dor do Luffy, o Zoro decide prosseguir e tomar toda a dor do Luffy. Não tem como estar todo mundo bem. Cadê aquele idiota? Achei. Caramba! Você me deu um baita susto. Aê? Aonde é que foi aquele Chichibukai? Que segue todo é esse, cara? E aí? Você tá vivo? Pra onde aquele cara foi? O que aconteceu aqui? Não aconteceu nada. E aqui, nessa cena específica, é onde o personagem do Zoro subiu no meu conceito. Como eu disse, eu prefiro o Sanji, porque pra mim ele é o personagem mais empático de One Piece, o que mais se coloca no lugar do outro. Mas, se eu tivesse que decidir a cena que mais mostra a beleza e o significado de empatia em One Piece, seria a cena do sacrifício do Zoro, já que ele de forma proativa e física se coloca em risco para proteger a segurança e a ambição de seu capitão. E se isso não for um mau ato de amor ao próximo e de ser empático com outro ser humano, então eu não entendo de nada. A honra do Zoro começa com seu juramento com a Kuina. A prova de sua lealdade é feita quando o bando dos chapéus de palha se fragmentou em Water 7, e a sua empatia foi posta à prova ao escolher o alto sacrifício em prol de proteger o seu capitão. Esse é Roronoa Zoro, o espadachim que carrega 3 espadas e também 3 ambições.